Bom dia, eu quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor nesse quarto domingo da Quaresma, onde o Evangelho narrado por João nos convida a meditar sobre a fala de Jesus a respeito da sua missão. O texto se encontra em João, capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Senhor, nós estamos nos reunindo para estudar a tua palavra, que seja a direção do teu Espírito aquela que nos conduz, Senhor. Dá-nos entendimento e compreensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Escreve o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. A lição de hoje vai nos falar um pouco a respeito de uma igreja que cultua. Vai falar um pouco a respeito do culto. Vamos pensar um pouco nesse domingo a respeito do culto, de cultuar ao Senhor. A adoração a Deus é uma herança significativa da religião de Israel, que foi herdada pelo cristianismo e está presente hoje na nossa forma de vivenciar a nossa fé. Uma das formas de adoração a Deus é prestar-lhe culto. Ao cultuarmos a Deus, demonstramos o nosso amor, nos aproximamos de Deus e ele se aproxima de nós. O nosso culto hoje, nessa situação de pandemia, que infelizmente tem se agravado muito nos últimos tempos, tem sido feito à distância, né? Muitos de nós não temos como ir ao templo, né? E houve inclusive uma medida mais rígida e os nossos cultos presenciais, né, não poderão ser realizados pelo menos até o final desse mês. Mas podemos cultuar ao Senhor da mesma forma, mesmo nas nossas casas, através do culto transmitido pela internet. Louvamos a Deus por termos esse recurso. Então, não é motivo para deixarmos de cultuar ao Senhor. Ao estudarmos sobre o Salmo 100, desejamos pensar sobre preceitos bíblicos e teológicos que devem fazer parte de um culto genuíno ao Senhor. O Salmo 100 é um convite para celebrar ao Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor, diz o salmista. A palavra celebrar significa louvar com alegria. É dessa forma que o salmista convoca o seu povo para se colocar na presença de Deus. Embora o povo de Israel não cultuasse a Deus nas congregações com tanta frequência, estamos vivendo isso agora. Por dificuldades com distância, sempre atendiam às convocações solenes com disposição e louvavam a Deus constantemente. A celebração se apresenta no versículo 2 como uma forma de servir a Deus, né? Saber que o Senhor é Deus, diz lá, servir ao Senhor com alegria, né? Nesse versículo, o autor traz duas orientações a respeito de como o culto deve acontecer: com alegria e com cânticos. Apresentai-vos diante dele com cânticos. No verso 3, há uma relevante afirmativa sobre o motivo maior que temos para cultuar o Senhor. Ele nos fez e somos dele. O salmista estabelece a relação que há entre o Criador e a sua criação. Uma relação de pastoreio, de cuidado. Por isso nos apresentamos com alegria diante do nosso Senhor. Ele nos ama e cuida de nós. O versículo 4, assim como o 2, apresenta maneiras de cultuar: gratidão, louvor, cânticos e ações de graças. E o versículo 5 apresenta a razão para agradecer: o Senhor é bom,
O Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. O verso 5 é um estribilho, um refrão, como o refrão dos nossos hinos, que antes de ser incorporado nos textos dos salmistas, está lá no Salmo 100, versículo 5, que nós lemos, no 106, no 107, no 118, no 136, em todos esses salmos tem esse porque o Senhor é bom, não é? Já existia como um louvor cultico na comunidade que se reunia no templo. Lá em Crônicas, né? Lá atrás, no livro de Crônicas, no capítulo segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 13, diz assim, né? E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Saber quem é Deus certamente influencia o culto que oferecemos a Ele. Tal revelação sobre seus atributos está intimamente ligada a uma relação de intimidade, de proximidade. O salmista sabe quem é Deus, porque o conhece. Isto é, prova de uma experiência com Ele. Conhece a história, os feitos milagrosos, os propósitos. Saber quem Deus é e o que Ele fez e faz nos impulsiona a dar a Ele um culto agradável, um culto que o glorifique. Precisamos conhecer a Deus para cultuá-lo com dignidade e com sinceridade de coração. O Antigo Testamento prioriza o aspecto comunitário do culto. Os tempos de festa, como a colheita, o início das estações e os ciclos históricos importantes, como Páscoa e Pentecostes, eram propícios para isso. Eles aconteciam primeiramente em santuários locais, como Gilgal e Betel, cidades que foram transformadas em centros de adoração e depois no Templo de Jerusalém. Antes da construção do templo, as reuniões eram feitas nesses lugares. As primeiras peregrinações registradas na Bíblia apontam que havia regularidade nas idas a esses espaços, que era o lugar de adoração, de petição e de receber as instruções. Nós encontramos isso lá no livro de Samuel, no capítulo 1, que conta a história, né, de Eucana e suas mulheres, Ana, mãe de Samuel, e Penina, que subiam anualmente a Siló para adorar o Senhor. Então já era uma prática do povo de se reunir nos santuários para adorar o Senhor. O sacerdote era o mediador e intercessor, e as cerimônias já traziam traços herdados desde a narrativa lá do Êxodo, contemplando os sacrifícios e laudos do sacerdote para questões de saúde. Por exemplo, lá em Levítico, nos capítulos 12 a 14, nós encontramos as instruções, né, para a mulher que havia dado à luz e para as pessoas que tinham lepra, que deveriam ir ao sacerdote para comprovar que estavam doentes e depois comprovar que tinham sarado. As mulheres tinham que ir aos sacerdotes também para que ele as livrasse, as tirasse delas a impureza e elas pudessem celebrar o culto a Deus no templo, né? Essas orientações você vai encontrar lá no capítulo 12 a 14 de Levítico. Com a construção do Templo de Jerusalém, o espaço do culto ficou centralizado. E a organização se tornou mais complexa. Havia uma multiplicidade de serviços litúrgicos. As grandes festas, particularmente a Páscoa, atraíam a Jerusalém, até hoje atrai, né? Algumas vezes por ano, pessoas de várias partes.
Isso fica evidente na narrativa do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Salmos como o Salmo 100 e o 117 nos fazem imaginar o momento do culto propriamente dito. O Salmo 84 fala da expectativa da chegada ao santuário, né? Era o viver o tempo. Opa, amanhã é dia de estarmos lá. Fala, e muitos dos salmos individuais nos permitem ver como as queixas particulares encontram ressonância no coletivo. No Novo Testamento, a igreja primitiva enfrentou dificuldades diversas, entre elas a ocupação dos lugares oficiais de culto, né? Os cristãos não podiam celebrar nas sinagogas, né? Vemos isso lá. Então eles começaram a cultuar nas casas. Está lá em Atos 2, 42. Eles se reuniam nas casas. Os cultos contavam com a ministração da palavra, a doutrina dos apóstolos, a oração, o partir do pão, referente à ceia do Senhor, e a refeição comunitária, como nós encontramos na narrativa de Paulo, né, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 11. A comunhão referente à vivência comunitária, ajuda solidária a pessoas necessitadas, acompanhamento de pessoas novas convertidas. Isso se fazia, né, nessas reuniões que faziam em casa. Mas eles também iam ao templo, tá? O texto diz que eles iam ao templo. Tanto que Pedro e João, quando cura aquele aleijado, eles estavam indo ao templo para o momento da oração. E encontraram esse homem na porta do templo e oraram por ele. E ele foi curado, né? E ele passou a andar. Essas experiências nos demonstram as múltiplas dimensões que o culto tem na vida do povo de Deus, como um espaço para adoração e louvor, orações e meditação na palavra e na comunhão entre os irmãos e na comunhão, a participação na comunhão do corpo e do sangue de Cristo na celebração eucarística. No primeiro capítulo do livro Em Espírito e em Verdade, curso prático de teologia, o pastor Luiz Carlos Ramos apresenta a diferenciação entre liturgia e culto. O culto é o encontro celebrativo entre Deus e o seu povo. E a liturgia é o que acontece nesse encontro, né? A liturgia é a organização dessa celebração cultica. Liturgia é um serviço comunitário que o povo presta a Deus. Nesse exercício, Deus vem ao encontro e nós vamos ao encontro de Deus. Cânticos, explicação da palavra, Santa Ceia, fazem parte do culto cristão desde a igreja primitiva. Eles se reuniam nas casas para isso. Os cânticos das subidas é um conjunto de salmos que vai do Salmo 120 até o 134, são composições selecionadas do que podemos chamar do inário popular do povo de Israel. Tais canções eram entoadas pelos peregrinos e peregrinas que subiam a Jerusalém para adorar. Eles iam em procissão, né, grandes grupos, e eles iam entoando esses salmos, chamados de salmos, né, dos degraus ou salmos de romagem. Havia uma consciência histórica da tradição do povo que colocava o povo como uma origem comum às 12 tribos de Israel. Mesmo os grupos de gente estrangeiros que foram incorporadas à nação se sentiam parte dessa história e nela encontravam uma fonte comum de fé e unidade. Né? O culto a Deus agregava as pessoas, mesmo aquelas que não pertenciam ao povo de Israel. Mas diversos outros salmos foram selecionados desde o tempo em que Davi decidiu edificar o templo em Jerusalém. Salmos cantados nos santuários locais, como o Salmo 100, que descreve a alegria da chegada, os cânticos entoados, o povo entrando em procissão, os gritos de júbilo e a sensação de pertencimento, comparando o povo ao rebanho de Deus, o bom pastor. Era uma festa. A chegada do povo a Jerusalém para o culto, para as festas, era uma festa mesmo, né?
A gente vê isso nessa festa toda quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém antes da sua morte. Aquela festa toda era a festa que o povo fazia para chegar no templo. Claro que ali havia uma ocasião especial, que era a entrada de Jesus na cidade. O Salmo 6 descreve a postura exigida das pessoas que adentram o templo para os eventos cultos. Trata-se de uma convocação litúrgica para um culto festivo. A alegria deve ser expressa diante de Deus de várias formas. Não se trata de algo interior somente, mas que aflora de todo o corpo, né? Há gritos e cânticos alegres, uma multidão em festa passando pelas portas, uma passeata de exaltação ao Senhor, né? Davi foi criticado pela sua esposa Mical, né? Quando entrou em Jerusalém dançando e cantando na frente da arca do Senhor, né? Nós conhecemos essa história. Os cânticos frequentemente são acompanhados por instrumentos de diversos tipos, além de palmas e dança. Ao longo da história e com a diversidade cultural, os cultos foram assumindo formas diversas. Mais importante do que a diversidade é aquilo que deve ser comum e imutável na celebração do povo cristão. Nós celebramos a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele é o centro do culto. Há pessoas que falam, eu não gostei muito do culto. O culto não foi feito para a gente gostar. O culto foi feito para o Senhor gostar. Quem tem que gostar do nosso culto é Deus e não nós. Não é? As mais diversas denominações possuem suas orientações doutrinárias quanto ao culto, pois ele é parte da identidade da igreja e reflete a sua doutrina e teologia. No plano para a vida e missão da igreja metodista, encontramos algumas orientações que podem nortear nossa perspectiva cultica. Vejamos o que afirma esse documento. O culto a Deus deve ser amplamente participativo, onde a comunidade tenha vez e voz. O pastor Luiz Carlos Ramos, ele fala muito nessa questão da participação no culto. O culto é feito para todo mundo. É feito para os mais velhos, para os mais novos, é feito para os jovens, é feito para as crianças. Né? Temos espaço no nosso culto de domingo para as crianças, inserido no dia a dia da comunidade ou da igreja está localizado. A oportunidade para todos os homens e mulheres aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É no culto que nós, fazemos o apelo para que a pessoa possa aceitar Jesus, vir fazer parte daquela comunidade. O culto deve ser capaz de expressar as angústias, lutas, alegrias e esperança do povo, ofertando-as a Deus. O culto continua através da oração e meditações especiais da família e de grupos. Ele se completa no oferecimento da vida em atos de amor. O pastor Márcio, quando pastoreava a nossa igreja, que era na Vila Virgínia, ele sempre falava ao final da sua ministração da palavra, o culto não acaba aqui. O culto continua, né? Ao longo da semana, na sua vida, nas suas coisas, no seu trabalho, né? Aquilo que a pastora falou, nós temos que ser adoradores, como disse Jesus, em espírito e em verdade, com a nossa vida. Não é para adorar ao Senhor só na igreja. Na igreja nós vamos para louvar, cantar, adorar, mas a adoração é com a nossa vida. A nossa vida diária que demonstra o quanto nós adoramos ou não ao Senhor. A igreja precisa assumir o cuidado com o culto, no que diz respeito a manter a centralidade em Deus. Né? O culto tem que estar centralizado em Deus. Como expressão comunitária, o culto pode equilibrar a tradição e a novidade. Eu sempre falo isso. Não é? Hoje nós evoluímos, temos outras formas de liturgia, mas nós não precisamos eliminar as nossas tradições e os nossos costumes. Uma coisa não exclui a outra. É possível equilibrar a tradição e a novidade. Não devendo pender para a representação de apenas um grupo, né?
mas expressar a diversidade da igreja na adoração do Senhor. O culto não deve ser, né, direcionado, hoje o culto nós vamos fazer. Você pode fazer um culto só para os jovens, um culto só para as crianças, mas no culto em geral, ele não deve estar direcionado a esse ou aquele grupo. Não é? Eu sempre tive uma diferença muito grande com o Ministério do Louvor, porque eu sempre quis que o Ministério do Louvor não deixasse de cantar as músicas antigas, né? E não só cantar as novidades, porque havia pessoas idosas na igreja, inclusive eu me incluía nelas, que gostavam dos nossos hinos, que gostavam daqueles cânticos antigos. Não podemos perder, né, essa parte da nossa história. Nossa linguagem mudou o jeito de encarar a vida e a geopolítica do mundo são totalmente distintos da época do povo da Bíblia. Hoje a nossa realidade é outra, né? Hoje nós temos a internet. Eu estou aqui ministrando uma aula na escola dominical daqui da minha casa, né? Para todos quantos quiserem assistir. Se formato, linguagem, tipos de instrumentos podem variar de cultura para cultura, existem princípios que não devem mudar. A centralidade do culto está em Deus. É por Ele e para Ele, e por isso todos os momentos do culto se dirigem ao Senhor. A adoração, confissão, louvor, edificação e dedicação são manifestações de um caminho que aponta para uma comunhão mais íntima e completa com o Altíssimo. Ao longo da história, o culto assume funções secundárias à adoração a Deus, que não deixam de estar conectados aos propósitos divinos, fortalecer a memória e a esperança do povo em momentos difíceis, celebrar a alegria do reencontro entre as pessoas e as conquistas recebidas de Deus. Muitas pessoas que estudam o culto ao longo da história e amam os temas ligados à liturgia, nos alertam para os perigos dos desvios do culto. Vejamos, né? Centralizar a palavra ou a adoração nas necessidades humanas, não é por aí. E não na grandeza de Deus. O culto é um serviço a Deus, mas corremos o risco de transformá-lo em um serviço à humanidade, quando as mensagens e música falam apenas sobre dilemas humanos e estratégias de superação das dificuldades. É preciso ir além e anunciar o caráter de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e a mensagem da cruz, denunciar o pecado individual e coletivo, o pecado social, e relembrar as renúncias necessárias para herdarmos a vida eterna. Priorizar formas e rituais ao invés de deixar espaço à vida e ao mover do Espírito. Se por vezes nos aprisionamos às velhas fórmulas de culto que se esvaziaram de significado, outras vezes sucumbimos às fórmulas de sucesso para deixar o culto mais atraente, abrindo mão do preparo espiritual em oração e busca por discernir a vontade de Deus, que é a quem cultuamos. Não podemos abrir mão do bom senso. Não perceber que existem nas formas e rituais importantes modelos didáticos para vários aspectos da fé. O culto é também um espaço de educação cristã. Adoramos a Deus e ensinamos sobre Ele. Para isso serve o planejamento e a participação de pessoas que nos dirijam nos diferentes momentos do culto. Tem lá, né? O acólito que faz a abertura do culto, tem o ministério do louvor e tem o pastor que nos traz a mensagem. São várias pessoas diferentes, vários grupos diferentes que fazem esse culto, né? Essa celebração, nos conduzem nessa celebração a Deus, né? E todos são igualmente importantes na celebração do culto. Uma forma ou ritual só se torna morto se não tiver por parte de quem o realiza um sério engajamento espiritual e, por consequência, uma vida de testemunho. Desvalorizar completamente o valor da tradição e o seu aspecto identitário.
A forma de cultuarmos a Deus revela a nossa identidade como igreja e a nossa teologia. Cada momento do culto, adoração, confissão, louvor, edificação, dedicação, intercessão e bênção reflete essa identidade. Por isso não deve ser desprezado. Né? Nós somos metodistas e o nosso culto é metodista, com as nossas tradições e os nossos costumes e a nossa liturgia metodista. Nossos irmãos da Assembleia de Deus cultuam a Deus na forma deles, né? Com as tradições e as liturgias, né? E os costumes da Igreja da Assembleia de Deus. O culto deles e o nosso é igualmente importante para o Senhor se ele sair do nosso coração, se ele for precedido de oração e de dedicação a Deus. Apenas a forma de cultuar é um pouco diferente. Cada um tem a sua maneira, né? Então, a flexibilização do formato não pode levar à descaracterização da identidade doutrinária da nossa igreja. Quem entrar na nossa igreja tem que saber que nós somos metodistas, né? Eu, particularmente, me orgulho muito de pertencer a essa denominação. A busca exacerbada por bênçãos pessoais e a ênfase na questão financeira, bem como os exageros nas experiências de êxtase, estão fora da nossa identidade teológica. E precisamos evitar que isso aconteça, pois só assim o culto seguirá ocupando a sua função de nos conectar de modo pessoal e comunitário ao Deus que nos criou, ao Senhor que nos salvou e ao Espírito que nos move missionariamente, a quem nos reunimos para adorar. O culto deve nos fazer voltar a Deus, a nós mesmos, enquanto membros do corpo de Cristo e ao nosso ser interior transformado. Como obter essa experiência? Atentando aos fundamentos, mas também nos abrindo às experiências novas que cada tempo pode trazer. Afinal, é bom entrar no santuário e cantar ao Senhor um novo cântico. Há um movimento bom e agradável de estarmos reunidos como irmãos e irmãs. Para nós meditarmos ao longo dessa semana, o culto é para Deus, mas certamente somos beneficiados e beneficiadas por Ele. O que o culto proporciona às pessoas cristãs? Vamos responder a essa pergunta ao longo dessa semana. O que o culto proporciona para mim? Quando eu vou ao culto, né? Eu vou para adorar ao Senhor? Ou eu vou na igreja para buscar alguma coisa? Não que nós não possamos ir à igreja para buscar alguma coisa, mas a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós vamos ao culto para cultuar o Senhor. As bênçãos que nós recebemos ao participarmos do culto é consequência desse nosso desejo de cultuar e de adorar ao Senhor. Oremos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esta manhã, né, em que podemos nos reunir para estudar a tua palavra. Faz com que a tua palavra faça morada permanente em nosso coração e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que tenhamos todos um domingo abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.